Conhecemos há quase 10 anos, fizemos alguns projetos teológicos juntos, lançamos primeiro um curso de Bibliologia em 2018, depois lançamos um curso de Escatologia, depois lançamos um curso gigante de Apologética, mais de 150 aulas que nós gravamos juntos. Depois lançamos agora, no ano passado, um curso de História da Igreja, mais de 60 aulas percorrendo toda a história da igreja. Nós temos uma afinidade teológica, né? nos conhecemos teologicamente e temos uma afinidade muito boa também teologicamente. E aí estávamos gravando agora, ele veio gravar algumas aulas de filosofia e sociologia aqui no teu lugar. E aí eu falei, prega na quinta-feira. E aí veio o convite, ele disse, se é para a alegria de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Né? Foi o que ele me respondeu. E aí ele está aqui, é um grande amigo, tenho certeza que vai ser bênção e a gente pode compartilhar, aliás, só pegando aqui um ganchinho, a gente pode também compartilhar com outros conselhos de pastores, né, pastor? No mês que vem agora eu vou pregar no conselho do Guarujá. Ano passado eu preguei em São Vicente, em Cubatão, em Santos, são irmãos queridos também, que a gente pode se juntar. Eles vêm para cá, convidá-los para estar aqui também, e a gente participar lá para compartilhar. E o pastor Elinaldo vem lá de São José dos Campos para compartilhar com a gente, tá bom? É isso. Eu tinha morrido, né? E aí eu comecei a estudar aquilo. Quando eu li, eu falei, isso aqui é como se fosse uma religião. Mas ainda bem que acabou. Mas não acabou. Ele mudou de forma, mas não acabou. Todas aquelas ideias de Marx, todas aquelas coisas que ele tinha, que eram coisas malignas, ideias distorcidas, quer que ele entenda, ele era um ateu, tá? E aqui foi me incomodando, mas eu gostei tanto daquilo que eu fiquei estudando, até que eu descobri que havia formas diferentes, aqui foi adotando formas diferentes. Chegou uma época que eu não conseguia mais, eu li tanto sobre aquilo, eu lia sobre aquilo, eu falei, não, então eu comecei a escrever. Eu dava aula de história mesmo em escola, e eu acordava de manhã e eu via aquela coisa que eu tinha que escrever. Eu escrevia, mandava para um amigo meu que tinha um monte de contato no e-mail, mandava para muita gente, as pessoas começaram a ouvir. E aí um dia uma pessoa me ligou lá de Goiânia e falou assim, eu li um artigo do senhor, o senhor poderia vir aqui em Goiânia falar disso? Eu falei, posso. E aí foi a primeira vez que eu fiz palestrar sobre o assunto, mas dali eu fiz conexão com muita gente, dali eu comecei a palestrar, não parei mais. Voltei lá em 2018, e aí em 2018 uma igreja muito grande lá, que é a Videira, me chamou para fazer um seminário. Eu estou resumindo aqui, né, fazer um seminário, e aí eu falei, tem que lançar um livro. Eu lancei esse livro aqui, que é o Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. E a coisa que foi me incomodando é porque começa a entrar na igreja ideias que não são bíblicas, pensamentos que não são bíblicos. A gente tem pastores que foram pastores renomados, valorizados, e hoje eles nada mais são do que uma mera ideologia humana e posso dizer até diabólica aí se espalhando. E aí o pessoal fala assim, olha, tinha muita coisa para falar ainda, e aí eu lancei depois, alguns anos depois, esse aqui que é Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia, que já é um estudo muito mais aprofundado. Então são os que eu queria falar, mas tem livro sobre Israel, tem livro para casais, tem esse aqui é um livro especial, um trabalho com o Instituto Cristão de Pesquisa, trabalhei desde 2002, trabalhei na Bíblia Apologética de Estudo. Então com o tempo o Senhor me chamou muito a atenção para o fato. Eu vou fazer esse teste aqui que eu vou. Quem aqui já recebeu visita de testemunho de Jeová na sua casa? Levanta a mão. O que vocês fizeram? Porque você sabe mais como é, a menina vai lá e fala assim, minha mãe mandou dizer que ela não está. Isso é mais comum assim. Aí eu falo assim, gente, a pessoa mais fácil de você evangelizar é testemunho de Jeová. Porque você não precisa ir na casa dele, ele vem na sua. Né? Vem na sua. Só que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para falar. Né? E esse livro aqui, Uma Seara Quase Esquecida, o desafio de ver os grupos religiosos como um campo missionário, é um livro de estratégia para você evangelizar esses grupos. Né? Às vezes a gente não fala porque realmente a gente não foi preparado para aqui. Então esse é um. E esse aqui é um testemunho missionário, e eu vou depois estar falando um pouquinho mais disso. Amém? Que são praticamente iguais. O apóstolo Paulo ele fala a mesma coisa. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Timóteo 2, 7.
A mesma coisa, parecida, ele vai falar em 2 Timóteo 2,11. Então eu vou ler, mas você precisa ver. O 2,7 é o suficiente para o que ele fala. Então eu fiquei preocupado de ter que explicar que eu não sou o Roberto Lucena, né? O pastor Roberto era uma bênção, ele foi muitas vezes no Vale pregar, esteve conosco lá no Conselho de Pastores de São José dos Campos e é uma pessoa muito querida, muito simpática, né? Mas glória a Deus, Deus proveu, eu quero compartilhar essa palavra aqui. Então, 1 Timóteo 2,7 e depois eu vou ler 2 Timóteo 1,11. Mas 1 Timóteo 2,7 diz assim: para isto fui designado, pregador e apóstolo e mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. E 2 Timóteo 1,11 diz assim: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Amém. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque o apóstolo sabia muito bem quem ele era. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia qual era o papel dele dentro do reino de Deus. Ele tinha bem definido isso na mente dele. Eu sou o que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor me chamou para ser um apóstolo, que era um missionário, um enviado, outros conceitos também, mas ele era um apóstolo, eu sou um pregador e eu sou um mestre, eu sou um ensinador, é isso que eu sou, né? Ele sabia o que exatamente aquilo que ele era no reino de Deus. Ele sabia o que ele era e ele sabia também o que ele não era. A gente chama de observar, o apóstolo Paulo, ele nunca foi o pastor de uma grande igreja, né? Só você observar, tem alguma igreja que ele era o pastor de uma grande igreja? Não, ele era talvez do corpo ministerial da igreja de Antioquia. E se você vai observar, ele saía para as viagens missionárias, Deus fazia as coisas extraordinárias, ele fez as coisas extraordinárias, acabou ali que ele fazia, ele voltava lá para a igreja dele, e lá está escrito que ele prestava um relatório para a igreja dele, né? Porque ele sabia, tá aqui tem essa igreja, eu sou dessa igreja aqui, eu tenho que prestar relatório para eles. Ele não era o pastor da igreja de Antioquia. Quando ele teve questões teológicas, eu preciso ir lá para Jerusalém para resolver isso, para voltar. Opa, então é isso aqui, está decidido. Ele sabia exatamente qual era o lugar dele no reino de Deus. E se tem algo que faz toda a diferença, é quando você já entendeu, já compreendeu, e essa compreensão também ela é cada vez mais crescente, aquilo que o Senhor te chamou para você fazer. Porque se você sabe aquilo que você vai fazer, você também sabe aquilo que você não vai fazer. Então, toda vez que eu falo isso, eu tenho que lembrar que eu sou um analfabeto musical, gente. Eu não sei se tem alguém aqui do mesmo nível que eu, mas eu não sei a diferença de um dó para um ré para um mi. Para mim é tudo igual, entendeu? Eu escuto assim. E já teve uma vez uma pessoa que ele falou: eu vou te ensinar a cantar. Eu vou te ensinar a cantar. Eu falei: não tenta, né? Não tenta. Não faz isso, né? Mas não, eu peguei uma pessoa que era assim, ela meio, né? Aí eu lembro da história de um pastor que ele queria cantar, porque às vezes ele estava orando, Deus dava letras de salmos para ele, né? E aí ele falou assim: rapaz, eu preciso colocar música nisso aqui. E aí ele pegou e contratou, falou: qual que é o melhor professor de canto da cidade? Contratou o melhor professor de canto. Depois, quando chegou na 4ª aula, o professor chegou para ele e falou assim: olha, eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca falei isso para ninguém, mas você não vai conseguir cantar. Eu estou dando uma palavra para outro. Porque às vezes isso não é uma coisa ruim. Eu preciso às vezes saber quais são as portas que Deus tem para mim e quais são as portas que Deus não tem para mim. O que Ele me chamou para fazer e o que Ele não me chamou para fazer. Com o que eu vou focar na minha vida e com o que eu vou gastar o tempo na minha vida, investir o tempo na minha vida, porque eu vou estar perdendo aquilo ali. Ó, só para falar para você que tem 19 pontos para compartilhar aqui, tá, gente? Então tem bastante coisa aqui. E aí você tem que perguntar: qual é a sua missão? Porque não é igual a do outro, não é na mesma proporção que o outro, não é do mesmo jeito que o outro. Você é único diante de Deus, né? Ele tem algo na sua medida, Ele tem algo para você e mais ninguém. A gente tem aquela
parábola dos talentos, vocês lembram bem, né? Vocês são pastores, lembram bem? Deu 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro. Agora tem uma palavrinha lá que me chama a atenção, é o seguinte: ele deu para, está escrito lá, né? É 25:15. Ele deu para cada um segundo a sua capacidade. Não adianta ele te dar 100 se você só consegue 50. Se você conseguir 100, ele vai te dar 100. Se você conseguir 1000, ele dá 1000. Mas se ele te deu 50, ele deu 50, ele sabe que você é capaz de aguentar, de suportar. Glória a Deus. E olha, glória a Deus, porque nós recebemos algo do Senhor para carregar, amém? Nós recebemos algo do Senhor para fazer. Glória a Deus. Nossas mãos, nós temos algo, é privilégio. Interessa, olha, não existe nada pequeno no reino de Deus. Se é do reino de Deus, é abençoado, é grandioso, é glorioso. Para quem não conhece o Vale da Bênção, ele é fundado por uma missão. Eles têm missionário em todos os lugares do mundo. Estou exagerando, né? Mas uns 20 países, mais de 20 países do mundo, eles têm missionário. E o pastor Silas, que é o líder da missão, às vezes ele ia visitar os missionários na África, na Europa, na Ásia, e muitos deles que estão lá são pessoas que passaram pelo Vale da Bênção, estudaram lá, viveram lá um tempo. E às vezes ele ia lá e encontrava aquele missionário, está muito tempo sem vir. Aí o missionário perguntava assim: e a tia Alice, como é que vai a tia Alice? Quem era a tia Alice? Tia Alice era a senhora da cantina. Era quem cuidava da cantina. Mas por que se perguntava da tia Alice? Gente, eu tive o privilégio, não sei se a tia Alice está vindo aí, mas a tia Alice, imagine uma pessoa com quase 90 anos subindo a rua para ir para a igreja, andava tudo quanto era lugar. E aí os alunos estudavam lá, e naqueles momentos de aflição, eu estou pensando em desistir. A tia Alice tinha uma palavra para aquela pessoa. Ela falava, uma luta passando, a tia Alice ia lá e abraçava. A tia Alice ia lá e orava por aquelas pessoas. E aquilo que ela fez ficou marcado nos corações. Não era o pastor fulano de tal, ciclano de tal, era a tia Alice que tinha uma missão e ela cumpriu a sua missão para a glória de Deus. A missão, segundo a sua capacidade. A gente tem que pensar, é bom, eu amo conhecer, né, os ministérios, as ações, o que Deus faz na vida de cada um, mas deixa eu falar, às vezes a armadura de Saul não é para você. A armadura de Saul é para Saul. A armadura de Saul, ela pode ser a melhor armadura do mundo, mas era de Saul. E olha, que mentalidade abençoada que Davi tinha. E Davi, o menino estava indo brigar a primeira vez ali, que jovem, estou vestindo a armadura do rei, né? Eu vou lutar, mas aqui não. Deus te deu as suas próprias armas. Deus te deu os teus próprios talentos. Deus te deu a tua própria sabedoria. Deus te deu a tua própria força para você fazer aquilo que Ele preparou para você. E você vai fazer para a glória de Deus. Vai realizar. Glória ao Senhor. Deixa eu correr aqui, senão vocês vão embora. Eu vou ficar aqui. Eu penso assim, eu leio muito. Eu falei, você pode ler, eu falei, não, eu sou viciado. Às vezes eu estou em 3, 4, eu amo muito ler. Mas eu falo assim, se você for ler a quantidade que eu leio, você vai estragar a sua vida. Você vai estragar o seu ministério. Porque não é para você. Faz parte daquilo que construiu o meu chamado a Deus. Vocês acham que se eu cantasse com aquele rapaz que eu estava escrevendo livro? Não escrever nem cartas, nem e-mail escrever, nada, né? A gente tem que entender. Você sabe, agora que eu gosto desse testemunho, eu sempre gostei de ler, eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu comprava muito livro usado. Eu não sei comprar livro usado, é difícil comprar livro, né? E assim, eu consumia mais do que eu conseguia comprar, né? Aí, quando nós nos mudamos para o Vale, eu fiquei orando a Deus, eu queria ter um dinheiro para comprar livro atual, né? Para comprar livro atual, comprar livro que é de hoje, né? Sem estudar. Aí quando foi um dia, eu cheguei no Vale, tinha uma caixa de livros vindo da editora para mim, né? Da editora Paula, 5 livros.
comprei livro, abri os livros assim, eu olhei, né? Eu falei, eu não vou nem aqui, tem que devolver, vai que foi sem querer. Aí mandei um e-mail para a editora e falei assim, ó, eu recebi 5 livros aqui, você mandar a promoção, que é esse negócio aqui. Eu falei, não, isso é um rapaz lá de Brasília que mandou para você. A gente tentou falar com ele, não conseguiu, mas ele vai mandar ele vai entrar em contato contigo, né? Aí eu recebi o e-mail dele, já lembrei que ele já tinha entrado em contato comigo anteriormente. Eu já dava aula numa escola online, teologia online, entrou em contato. E aí eu falei, não, professor, é porque eu senti de compartilhar livro com o senhor, que eu mandei esses livros para o senhor. Aí ele falou assim, mas eu tenho uma má notícia para o senhor, que se o senhor não gostou, está chegando mais aí. Gente, mas eu chegando mais aí, na semana seguinte chegou uma caixa com 10, depois chegou uma caixa com 20, depois chegou uma caixa com 40, depois chegou uma caixa com 50. Gente, eu comprei 6 estantes para colocar os livros que ele me mandou, amém? Deus falando assim, estude, meu filho, estude, meu filho, é para você estudar. E quando ele parou, quando ele falou assim, ó, agora está difícil financeiramente, eu já não vou conseguir mandar tudo. Ele mandava 10, 20 livros por ano. Aliás, depois que ele não conseguiu mandava 10 livros, daqui a pouco chegava 15, 20 livros, mandava. Aí às vezes e um detalhe, né? Ele não tem WhatsApp, ele não tem celular, né? Não tem nada. Um dia eu escrevi para ele, você existe mesmo, ou você é um anjo? Eu escrevi para ele. Aí ele falou, não, pastor, eu sou um pecador remido no sangue de Jesus, eu senti de compartilhar com você, né? Aí esses dias eu mandei ele, você pode ficar um tempo sem mandar, você está bem e tal, às vezes tem algum problema lá para orar. E aí ele passou bem, estava com alguns problemas financeiros, alguns problemas de saúde. Eu falei, vou orar, precisa de alguma ajuda, eu te ajudo. E aí ele pegou e falou assim, não, está tudo bem, ainda estou com um problema assim. Ah, professor, bateu alguns livrinhos aí, eu vou compartilhar com você, me passou o nome endereço. Falei o quê, né? Deus abençoou assim, agora o que é isso? Deus sabe, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Para outras pessoas, talvez isso não fosse necessário. Você pode ter certeza que Deus tem algo preparado na sua medida, amém? Aí, aqui acho um personagem bíblico de você, mas se tem das histórias bíblicas, claro que tem muitas maravilhosas, deve ter muitas pessoas, mas eu amo a história de José. Não sei você, não o pai de Jesus, o José lá do Egito. Gente, que história maravilhosa, que lições maravilhosas. Eu tenho um canal chamado Missão Atenas. E lá eu fazia todo meio-dia, dava uma parada do meio-dia, e eu dava uma série. Eu comecei uma série chamada Jornada com José. Eu dei mais de 100 mensagens sobre a vida de José, porque é uma vida muito rica. Mas se tem uma mensagem que assim, fosse para falar do livro de José, eu ia dizer o seguinte: José, a arte de ser o segundo. Né? A arte de ser o segundo, porque todo mundo acha que tem que ser o primeiro, mas o José nunca foi o primeiro. José estava lá na casa do Potifar, não era o servo do Potifar. Ele foi lá na prisão, ele estava sob a supervisão do carcereiro Mor. Quando ele chegar, o que o faraó disse? Ele vai subir aonde? Ele vai subir no segundo carro. Ele não foi o governador do Egito, ele foi o vice-governador, mas ele soube qual era o seu lugar. Ele soube realmente que o lugar dele não era na frente, que o lugar dele era na retaguarda, que o lugar dele era o segundo. E daí, fique no lugar que o Senhor te colocou, que é lá que você vai ser bênção. Vai ser bênção. E a gente, sabe, eu acho assim muitas coisas bonitas, porque quando o José fala assim, meu pai está vindo aí, fala, opa, seu pai está vindo aí? Não, prepara uma recepção, o melhor da terra vai ser dele. O que significava isso? Os anos passaram e ele continuava sendo uma pessoa de confiança, porque ele soube o lugar dele. Vocês acham que não teve muita gente que tentou matar o faraó para pegar o lugar do faraó? Eu só conheci a história, gente. Quantas pessoas mataram reis, governantes para ficar no lugar dele? José era leal, não seu pai, então é aqui o melhor. Quando o povo chegou lá para Faraó e falou,
falou: nos ajuda aí, porque nós vamos morrer, não tem comida. O que ele falou? Vai José, que José tem a solução. Amém? E José se tornou uma bênção no Egito. José se tornou uma bênção para os irmãos dele, que nem gostavam dele. José se tornou uma bênção para o mundo, porque ele permaneceu no lugar que Deus preparou para ele. É aqui. Não preciso brigar. Aí a gente vê o contraste. Aqui, 3 personagens: Moisés, Josué e Arão. Vamos ficar pensando aqui, a gente não sabe, né? Mas a gente pensa: será que Moisés teria conseguido conquistar a terra? A Bíblia diz que o Moisés era um homem muito manso, né? Era o mais manso que havia na terra. Ali conquistar a terra exigia o quê? Um guerreiro. Talvez ele não estivesse apto para aquilo. Josué era a pessoa adequada para aquilo. Moisés talvez fosse mais devagar, já estava também com 120 anos, ele não fosse apto para aquilo. Então Deus tem o homem certo, para o lugar certo, com o momento certo, da forma certa. Deus tem você para aquilo que Ele planejou, para aquilo que Ele escolheu. O Josué sabe seu lugar. O Arão chegou um dia que o Josué foi sucessor, mas podia não ter sido. O Arão também estava do lado de Moisés. Vamos lembrar que lá em Números 12, o Arão meio que Moisés está achando que é melhor que os outros, nós somos melhor, não sei o quê. No final das contas, só não ficou leproso igual a irmão, porque pediu misericórdia, mas porque não soube o lugar dele. Se nós estivermos no lugar que Deus nos colocou, nós vamos ser bênçãos para a glória dele. Amém? Agora vamos para a história da igreja. Tá? Lá no Vale eu tinha a cadeira da história da igreja, ia desde igreja primitiva até a história da igreja brasileira, teologia contemporânea, né? A gente olha, a história tem muitas utilidades. Ela é inspiração, ela nos ajuda a criar identidade, mas ela é instrução. Quem já ouviu falar aqui de... Vou falar bonito aqui. Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Quem já ouviu falar? Não é ninguém estranho não, não tem interpretação não, ninguém interpreta. O Conde Zinzendorf, ele foi o líder de um movimento chamado Movimento Moraviano. E o movimento moraviano foi uma coisa muito poderosa e abençoadora da igreja lá no século XVIII. Né? Ele começa ali uma comunidade, em umas terras que ele tinha, como tinha crente de tudo quanto era lugar. Daqui a pouco começa a ter muita briga lá, porque cada crente pensava de um jeito. Eles então começam a orar, e Deus começa a trazer um avivamento ali naquela comunidade. Deus começa a trazer um quebrantamento, cada vez mais o Espírito vai agindo. Quando chega num determinado dia, eles tinham a data 13 de agosto de 1727, que eles estão reunidos para uma vigília. O Espírito de Deus vem com um poder tão grande, mas tão grande naquela comunidade, que eles começam uma vigília de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tinha alguém naquela comunidade intercedendo, e essa vigília de oração durou dentro da história 100 anos. Amém? 100 anos. E a igreja, ela se desperta para levar o evangelho para o mundo. Até então, as igrejas não pensavam em fazer missões. E agora os moravianos começam a fazer missões. Eles chegam a se vender como escravos para fazer missões. Eles se mudam para outras terras para fazer missões. Eles vão para o mundo inteiro para fazer missões. E em 20 anos eles mandaram mais gente para o mundo inteiro do que todas as igrejas tinham mandado em 200 anos. Essa pequena igreja teve época que a cada 14 pessoas uma era enviada para fora para pregar o evangelho. E nessa liderança estava o Conde Zinzendorf. E aí o Conde Zinzendorf, ele era o líder dessa missão, e um dia ele decidiu ir para o campo missionário para fazer missões. Sabe o que aconteceu? Ele saiu lá brigado com todo mundo. Ele não aguentava os missionários não aguentavam ele, né? Ele reclamava dos missionários, não se ajustava a ele, e ele teve que voltar. Ele voltou para lá, e aí você pode dizer: não, isso é uma coisa ruim. Não é. Porque ele não foi chamado para ser missionário, ele foi chamado para liderar missões, ele foi chamado para enviar outros, e ele entendeu isso, que esse era o chamado dele. Tem muita coisa que eu e você vamos
descobrir que nós não somos capazes de fazer, mas isso não significa que nós somos inúteis para Deus, é porque através disso nós vamos descobrir o que nós somos capazes de fazer para a glória de Deus. O pastor Silas, que era o líder da missão Antioquia, ele foi missionário na Inglaterra, ele fala que o sonho dele era ser missionário. Ele falou: eu quero ficar aqui, eu quero ser missionário aqui, é o que eu gosto, eu amo missões. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus falou: você vai voltar e você vai preparar pessoas, treinar pessoas para fazer missões. Se ele tivesse ficado lá, ele era um missionário, mas porque ele não ficou, ele pôde mandar vários missionários. Então às vezes tem coisas que você fica frustrado porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Deixa eu dizer, foi Deus que fechou a porta, foi Deus que impediu, foi Deus que mostrou que não era aquele caminho, porque Ele sabe em que Ele vai usar você, o jeito que Ele vai usar, como que você vai ser Deus, como que você vai ser instrumento de Deus. Nós moramos esses 17 anos no Vale, minha esposa trabalhou 5 anos lá na missão Antioquia, e de um jeito ou outro, eu nunca fui diretamente ligado na missão Antioquia, mas você sabe, se eu estava dentro do quartel, foi diferença, tinha que estar lá, tanto que toda conferência eles querem que eu vá lá dirigir os trabalhos. E eu lembro que um dia a gente estava num encontro que tem, que era um encontro de missionários, e perguntaram assim para mim e para minha esposa: se Deus mandasse vocês para algum país, vocês iriam? Né? E eu disse assim: nós iríamos. Deus chamar, nós vamos para qualquer lugar. Mas eu nunca achei que esse era o propósito de Deus para mim. Mas eu amo ensinar missões. Eu gosto de escrever sobre missões. E falo assim, eu tenho alunos meus que já estão em vários lugares do mundo. Isso é maravilhoso. Quando eu vou para a conferência, eu falo assim: minhas pregações, aquelas pessoas que são meus alunos, hoje estão do outro lado do mundo pregando o evangelho. Esse aqui, gente, eu vou falar aqui, Pés Formosos das Ruas das Nações. Essa aqui é a história do Jesuel Alves. O Jesuel Alves eu conheci lá no Vale, e a história dele é muito bonita. Ele era um menino de rua morando aqui no Guarujá. Sabe como conta essa história? Vamos lá. Depois você não vai embora meio dia, não? Muito bonito. E ele era um menino de rua. Não conta toda não, se você não comprou o livro também, né? Mas ele era um menino de rua lá no Guarujá, e quando a mãe dele morreu, os irmãos puseram ele para a rua, ele foi morando na rua. E aí uma família começou a pregar evangelho para ele, cuidou dele, pôs ele para morar em casa e começou a levar ele para a igreja. Ele aceitou Jesus. Quando foi um dia, aqueles cultos, né, de missões, quem quer ser missionário? Ele foi lá, aceitou o chamado, foi lá na frente, se ajoelhou: você é um missionário, você é um missionário, você é um missionário. E aí o jovem da igreja falava assim para ele: você vai ser missionário, você não sabe nem escrever, você vai ser missionário? Não, eu vou ser um missionário. Aí ele ficou sabendo que existia o Vale da Bênção, que tinha a missão de Antioquia e tinha um curso para missionário. Para quem ganhou, né? Pediu para ele, mandei de criação, escreve lá uma carta. A carta dizia o seguinte: eu não sei ler nem escrever, eu não tenho dinheiro, mas eu posso ir para estudar para ser um missionário, né? Escreveu para ele. Aí veio a resposta: não. Nós não estamos dando bolsa, não dá, deram outras indicações, né? Aí eu falei: não, vou para lá. Ele descobriu onde era o Vale da Bênção, pegou um monte, pôs a mochilinha nas costas, foi para lá. Chegou lá com aquela cara de pau brasileira, né? Chegou para o dono e falou assim: eu não tenho dinheiro, você nem escrever, mas eu quero ser missionário, posso ficar? Aí falou: você pode ficar, mas você vai ter que trabalhar para pagar os seus estudos, você vai ter que completar os seus estudos e ainda vai ter que fazer os estudos aqui. Aí ele falou: tá bom. E ele trabalhava lá, ele fazia o curso e se dedicava toda, foi para São Paulo para terminar a alfabetização, que ele não tinha, e ele ainda ficava lá, tem um lago lá, e ficava olhando no lago, e Deus falou para ele: você vai para missões, né? E aí, só que aí chegou uma hora que os professores olharam assim, ele tinha uma deficiência cognitiva. Não vou dizer que ele era burro, não, ele tinha deficiência cognitiva. E aí ele assim falava: olha, você não consegue acompanhar. Você fica aí, tinha uma padaria lá, você fica trabalhando na padaria, vê o que Deus quer de você não vai conseguir. Eu falei: não, mas você é missionário, você é missionário. Aí um dia, gente, apareceu um missionário lá do Peru e falou assim para o Jesuel: você quer ir para missões? Tal data, esteja lá em Lima, no Peru, e eu vou te levar para missões.
Aí ele doido. Foi lá, procurou o chefe da missão. É o seguinte, ó, o irmão falou assim. Vocês me enviam para lá? Não, você não tem condição. Imagina. Aí ele falou a Deus, se o Senhor quer que eu vá para missões, que o Senhor me deu dinheiro para ir para Lima no Peru. Aí ele disse que um dia estava no culto, na igreja lá. Aí veio um irmão que nem gostava dele, pôs um negócio no bolso dele assim, e falou, depois você, foi embora. O que vocês acham que era? Era o cheque no valor da passagem para ele ir para Lima no Peru. Amém. Eu estou procurando uns irmãos que não gostam de mim assim também, tá? Aí, só que ficou no mesmo, porque a missão não queria, achava que ele não tinha condições para ir lá. E aí ele foi falar com a mãe de criação dele, né? O que ela fez, gente, não faça em casa, tá? Mas ela fez. Ele chegou lá e falou, mãe, como é que eu vou? Eu tenho dinheiro, mas como é que eu vou para lá? Eu não tenho um pastor para me enviar, eu não tenho uma igreja para me enviar, como é que eu vou para lá? Mãe. Aí ela se colocou em pé, assim, olhou para ele e falou assim, meu filho, eu também sou igreja de Jesus Cristo, eu te envio em nome de Jesus. E ele foi. Aí chegou lá e falou para o líder da missão, falou assim, pastor, não vai ter jeito, eu vou. Se o senhor puder me abençoar, eu vou ficar muito feliz. Aí ele falou assim, bom, já que você vai, tem um grupo indo para a Bolívia, eles vão para a Bolívia e você vai lá, vai para o Peru. E aí ele foi com esse grupo, quando ele chega na divisa, ele começa a ouvir o pessoal falar espanhol, para ele aquilo era língua estranha, já ficou com medo. Aí disse que o irmão do nada colocou a mão no ombro dele e falou assim, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aí ele falou, eu vou, Jesus. E ele foi. Estou resumindo aqui a história, mas tem uma parte que eu gosto de compartilhar, que ele chega a estar numa cidadezinha lá, porque não sabia nem o que ia dizer lá direito. Está numa cidadezinha lá, e aí tem uma igreja com uma cadeirinha católica abandonada lá. O que ele faz? Está aberta lá, está jogada lá, ele vai, limpa, pinta, arruma tudo, cobre os santos, tem os santos que estão lá, ele cobre os santos com as panos lá, e começa a pregar, e o pessoal começa a vir ouvir ele pregar, começa a vir gente pregar, e o pessoal, rapaz, esse padre ele prega bem, né? E ele lá, aí batizou uma pessoa. Quando ele batizou uma pessoa que se converteu lá, a igreja católica da cidade lá ficou sabendo que um crente tinha invadido a igreja, estava usando a igreja, foi preso, foi para a cadeia. Quando ele sai de lá, ele liga para a mãe dele e fala, mãe, eu vou voltar para o Brasil, mãe, eu acabei de sair da cadeia. Você não vai voltar coisa nenhuma, que eu estou orando por você e Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Mas eu só vou resumir. Ele hoje, ele vai para o mundo inteiro falar de missões. Ele tem um centro de treinamento missionário lá na Guatemala, onde ele prepara missionários para ir para o mundo inteiro. Ele ia me mandando a história, nem português ele já lembrava direito, e ele foi mandar a história, e eu falo assim, olhando a história dele, transformando em livro, eu falo assim, eu chorava. Lendo a história dele, teve parte que era tão forte, das coisas que ele passou, eu falo assim, José, se eu vou deixar fora que se escrever isso aqui, ninguém vai querer ser missionário, tá? Deixa fora aqui. E ele se tornou um homem abençoado, mas olha, só um pedacinho, ele é uma pessoa que sempre foi muito doente, mas para ter ideia, há pouco tempo ele estava doente do fígado, e está para morrer. Eu lembro até falar aqui também, ele fala para o meu pastor, que eu falei isso aqui, né? E o pastor da missão me chama assim, não fala nada não, mas acho que o Jesuel dessa vez vai embora. Eu não quis falar, o pastor foi orar. Jesuel sonhou com um jovem, Deus falou assim, esse menino vai te salvar. Esse menino teve um acidente, morreu, o fígado era compatível com o dele, recebeu o fígado, isso já deve fazer uns 10 anos. Esse dia vi lá no celular, Jesuel está gordo, bonito, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, amém? Porque Deus é assim, pode aplaudir o Senhor mesmo. Só mais um testemunho histórico aqui, se você quiser conhecer essa história, existe um filme gratuito na internet, chama-se Uma Chama na Escuridão, né? Uma Chama na Escuridão. É a história do William Carey, que vai para a Índia. Gente, o William Carey foi para a Índia como missionário,
Depois de 7 anos, ele conseguiu converter o primeiro indiano, depois de 7 anos. Aí eles tinham uma missão lá em Serampore, que era um protetorado da Dinamarca lá, e nessa missão, fala assim, eles ganharam mais ou menos umas 40 almas. No tempo inteiro da vida dele, se chegou a 100 almas ali, chegou muito. Mas deixa eu lhe dizer, William Carey, ele mudou muito. Ele mudou muito. Se eu e você estamos aqui, é por causa dele, muito por causa dele. Porque um dia ele, sabe, ardia no coração dele que a igreja tinha que ir pregar o evangelho para o mundo inteiro. Antes dele ninguém pensava nisso, ninguém falava disso, fazia uma coisinha ali, acolá. Mas ele falou, não, a igreja tem que ir para o mundo. Um dia ele estava na reunião na igreja dele, e ele se levantou e falou assim, pastor, eu acho que a igreja tem que preparar a gente para pregar o evangelho em outros lugares do mundo. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, filho, senta aí, fica quieto. Se Deus quiser salvar alguém, Ele vai salvar sem mim, sem você. Não precisa se preocupar com isso não. E ele podia ter escalado ali. Mas ele escreveu um livro onde ele mostrava a situação de como estava no mundo. Ele escreveu nesse livro, ele estabelece as agências missionárias. Nesse livro ele mostra a necessidade de pregar o evangelho para todos os países do mundo. E aí ele mesmo, para dar o exemplo, ele vai, e lá na Índia, ele mudou a Índia. Muita coisa que a Índia é hoje de positiva é porque levou o evangelho para lá. Ainda tem muita coisa ruim, mas deixa eu falar só para você entender o que é a obra de alguém. Sabe onde no mundo existe a maior densidade de crentes? Existem 2 estados na Índia, onde um deles, 89% da população é batista. Tem algum batista aí? Da glória a Deus, batista? Batista? 89% são batistas, e a outra, quase 100% da população é população cristã. Sabe por quê? Como resultado, não importa quantas almas ele ali na vida dele ganhou, mas o que ele fez de exemplo, o que ele fez de palavra, teve poder para mudar a visão da igreja. E quando a igreja ela amplia a sua visão, Deus trabalha e opera por meio da sua igreja. Amém? Então, é o trabalho dele. Você vai ver no final do filme, ele vai falar, é isso que Deus queria de mim, isso. Eu vim para cá querendo ser um evangelista, eu vim para cá querendo arrastar multidões, mas não era isso que Deus queria de mim. Ele cumpriu aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Vou ter que correr aqui, vocês estão querendo já ir embora, mas vamos lá. Vou dar outra história. Precisa a história da igreja. Quem já ouviu falar de um livro chamado Imitação de Cristo? Foi assim, tu faz que eu gosto muito de ler, né? Tá ali, eu quero ler. Eu leio esse livro a cada 2, 3 anos, eu leio esse livro. Ele foi escrito de um monge para monjas, mas ele tem uma mensagem espiritual tão profunda, que é um dos devocionais mais conhecidos na história. Mas o autor, gente, era uma pessoa que só fez uma única coisa na vida dele. Quando alguém queria entrar para a ordem dele, que também é um trabalho que influenciou o mundo, inclusive Lutero, né? Que eram os irmãos da vida comum, ele treinava as pessoas para viver uma vida com Deus, naquele estilo que eles tinham. Ele fez só isso. Mas aquela experiência dele, ele foi colocando por escrito, e aquilo que ele escreveu impactou muitas vidas, né? Eu sempre, quando eu vou, eu trago, além dos meus livros, eu trago outros. Esse é um deles que eu gosto de trazer, porque impacta a vida. Mas eu quero dizer, quanta gente já não foi abençoada, tocada, edificada por alguém que tudo que ele fez foi ficar num lugar e preparar as pessoas que entravam ali. Então não pense que o que você está fazendo é pequeno, não. O que você faz, Deus está usando para a glória dele. Amém? Deus está usando para a glória dele, para o propósito dele, para o plano dele. E a coisa que nós mais precisamos é entender assim, o que é meu mesmo? O que é meu? Qual é a minha tarefa? Qual é a parte que me cabe? É isso que eu preciso fazer. E aí uma história que eu acho interessante, agora nos nossos tempos, tinha um pastor que ele não era um diácono que ele tinha. O que ele tinha era o diácono. Sabe aquele diácono que todo pastor sonha? Aquela pessoa serva, aquela pessoa com... Quer um desse aqui? Vocês querem? Né? Aquele assim, todo mundo que chegava lá, ele só ia ver o pastor depois, porque ele tinha aquela graça para servir, para fazer as coisas. Aí o pastor se empolgou, né? Falei, vou colocar ele para ser, vou ordenar ele pastor. Aí falou, vou te ordenar pastor. Eu falei, não, pastor, não, eu gosto de ser diácono, eu amo ser diácono, minha vida é ser diácono. Não, mas você prega bem, eu já vi você pregando. Eu falei, não, mas
eu sou mando a pregar, eu sou servo, vou lá pregar, mas o que eu gosto mesmo é de servir. Não, pai, não teve jeito, me resistir ao pastor, e o resultado foi que ele ordenou o diácono a pastor e se arrependeu. Ele falou: eu perdi um diácono, que não dá para desungir, né? Eu perdi um diácono e não ganhei um pastor. Porque aquele homem sabia o lugar dele, sabia onde estava ali para dar fruto. Então, o que eu queria compartilhar isso aqui com vocês mesmo. A gente sabe qual que é o meu lugar no reino de Deus, o que eu fui chamado para fazer. Paulo fez muitas coisas, mas tem muitas coisas que ele não fez, né? Tem muitas coisas que outros fizeram, porque nós somos dependentes uns dos outros. Eu falo assim, que alegria minha, quantos lugares a gente não foi, eu tive a alegria de pregar ali, porque alguém era um pastor abençoado, porque alguém era um pastor que construiu uma igreja, e embora eu não estou na frente de uma igreja, mas eu tinha algo para compartilhar, e eu podia compartilhar, eu o abençoei, ele me abençoou. Você é bênção para outros naquilo que você é, amém? Naquilo que você faz. Sabe qual foi o erro daquele que, eu não sei o que tinha no coração daquele rapaz, né? Aquele que enterrou o talento, né? Medo, certos sentimentos ruins. Sabe quanto é um talento de prata? É mais de 40 quilos de prata. Ele dá para mim, porque eu ia enterrar, não, que ia ser bom. Ele enterrou aquilo que tinha, porque ele achou: o outro tem mais. O outro tem 2, o outro tem 5. E daí, o que você tem do Senhor é precioso, amém? Sabe o que você pode fazer no Senhor é precioso. Uma época que eu estava ajudando os diáconos lá no Vale, e são coisas que a gente vai guardando no coração, né? Tinha um grupo já de diáconos há muito tempo, diáconos e diaconisas, aí a gente tinha um grupo novo, então eu juntei os dois grupos, né? Os antigos e os novos, para a gente ter aí um momento de interação. E aí uma pessoa que estava entrando para a diaconia, ela pegou e teve chance de falar, e ela falou assim: eu queria muito agradecer a irmã tal, que é uma das diaconias. Queria agradecer, porque se eu estou aqui hoje em Jesus, é por causa dela. Porque muitas vezes eu saí da minha casa, angústia, aflição, chorando. Quando eu chegava aqui, ela sorria para mim e me abraçava. Aí é como se aquele peso saísse de cima de mim. Talvez aquela diaconisa ali, às vezes fica pensando que outros é melhor, que aquilo é melhor. Não, ela estava onde Deus queria, sorrindo, abraçando e abençoando vidas, amém. E aquilo que, o efeito disso, nós nunca, aqui na terra nós nunca vamos saber o efeito completo e total de tudo aquilo que nós fazemos, porque cada coisa que você fala em Deus, cada coisa que você faz em Deus, são sementes que vão dar fruto por toda a eternidade, amém? As outras pessoas, elas podem ser inspiração para nós, apoio para nós, e muitas vezes elas são inspiração e apoio para nós, mas o que nós vamos fazer é o que Deus nos chamou para fazer, o que nós podemos fazer, o que nós vamos fazer, e às vezes nós vamos descobrir isso por meio de erros, de acertos, de vitórias, de fracassos. Não vai ser da noite para o dia, mas de repente a gente vai ter ali a nossa história. Eu vou falar assim: se a gente chegar até aqui é porque nós fracassamos em muitas coisas, nós tivemos derrotas em muitas coisas, nós não conseguimos chegar em muitas coisas que nós gostaríamos de chegar, mas no meio de tudo isso nós vamos aprendendo onde é o nosso lugar em Cristo Jesus. E pode ter certeza, Ele tem um lugar bom e abençoado para nós, e nós queremos viver esse lugar. Irmãos, 3 minutos antes de você levantar e sair correndo. Mas eu quero ler um negócio aqui, que eu gosto muito disso aqui. Quando eu dava treinamento para os missionários lá, eu gostava de ler essa lista aqui. É de um homem que foi especialista em administração. O nome dele é Peter Drucker. Eu lembro até que a primeira vez que eu li um texto dele, o texto dizia assim: existem os grandes administradores, existem os grandes gurus da administração, e existe Peter Drucker. Ele foi o cara assim que muita coisa hoje no mundo inteiro da administração foi ele que criou. Inclusive ele tinha uma frase assim: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então ele era um jeito nessa área aqui. Ele tem uma lista de perguntas, são 14 perguntas, vou ler rapidinho aqui. E essas perguntas sempre para a gente pensar onde eu estou. Então as perguntas assim, vou ler rápido. Quem sou eu?
Quais são os meus pontos fortes? O que eu tenho de aprender para obter o máximo dos meus pontos fortes? Que habilidades eu descobri que possuo? Qual é a minha forma de trabalhar? Qual é o meu lugar? Qual é a minha contribuição? Em que eu quero contribuir? Eu gero resultados como tomador de decisão, como conselheiro. Isso aqui foi muito bom para mim. Porque às vezes você é um bom conselheiro e um mau tomador de decisões. Às vezes você é um bom tomador de decisões, você é um mau conselheiro. Você tem que saber o que você é. O que estou fazendo que só eu posso fazer. O que eu estou fazendo que não é necessário ser feito. O que eu estou fazendo que eu posso delegar a outra pessoa. Quais são as tarefas prioritárias que combinam com o que eu tenho de melhor? Qual delas eu devo delegar ou não tem nada a ver comigo? Então são perguntas que você faz para você achar, você concentrar naquilo que Deus tem para você. Lembra lá quando teve aquela discussão em Atos 6, lá com o problema da divisão das mesas? O que os apóstolos fizeram? Separaram homens para aquilo e disseram que nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. O que é isso? Foi esse o foco, é isso que Deus tem para nós, zelar por oração e palavra, e delegou o resto, para poder caminhar, para as coisas poderem caminhar. E aí, terminando já, agora de verdade, eu guardo essa palavra, não se choque porque é o católico, porque a gente é da história da igreja e vai pegando tudo que vem, né? Mas quando o Francisco de Assis, né, você sabe quem é? Né? Quando ele morreu, as últimas palavras dele foram: eu cumpri a minha missão, agora cumpre a sua. E aí eu vou sempre lembrar, eu acho que aquilo que o apóstolo Paulo escreve na última carta dele, na segunda epístola a Timóteo, quando ele escreve aquilo, talvez aquilo que deveria ser a nossa vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Amém? Que Deus, na sua graça, misericórdia e bondade sobre a nossa vida, nós possamos também um dia terminar, não importa está ninguém, não importa se nós vamos terminar amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem, mas que nós possamos dizer: combati o bom combate e a minha carreira agora acabei e guardei a minha fé. Glória a Deus. Posso orar com vocês? Posso orar com vocês? Posso orar, pastor? Posso orar? Vamos ficar em pé. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor guie o nosso coração, que o Senhor nos coloque no centro do centro do centro do centro da sua vontade, e aquilo que nós vamos investir o nosso tempo e a nossa vida, nós possamos usar para a glória dele, dentro daquilo que ele planejou. Pai, obrigado, Pai, pelos teus filhos que estão aqui, pelos teus filhos, Senhor, que são bênção nessa cidade. Ó Deus, se há vida nessa cidade, se há salvação nessa cidade, se há reino nessa cidade, se há tua glória nessa cidade, é por causa dos teus filhos que estão aqui neste lugar, Pai. Obrigado pela vida de cada um deles, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado, operado na vida de cada um deles e através da vida de cada um deles. Continua usando os teus filhos, ó Pai, continua operando na vida dos teus filhos, Senhor, que Praia Grande se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem no mar. Amém. Aplauda o Senhor. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, obrigado.